Tiago Mendes empurrou a porta da pequena cozinha da mãe no bairro de Alfama em Lisboa com as mãos a tremer tanto que quase deixou cair as chaves. Mãe, eu sou gay, disse ele de uma só vez, a voz saindo rouca depois de anos engasgada na garganta, e antes que pudesse respirar fundo Ana largou a colher de pau na panela de sopa de legumes e correu para envolvê-lo num abraço apertado que cheirava a sabão de roupa e ao perfume barato que ela usava desde sempre. Ficaram assim longos minutos, o corpo dela pequeno contra o dele, as lágrimas dela molhando a camisa dele, e Tiago sentiu pela primeira vez em 31 anos o peso enorme do segredo a levantar-se do peito como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto fechado há décadas. Ana afastou-se só o suficiente para olhar nos olhos dele, as rugas ao redor dos seus olhos castanhos brilhando de emoção. Meu filho, eu sempre soube, murmurou ela com a voz embargada, sabia desde que eras miúdo e preferias desenhar flores em vez de jogar futebol com os primos de Porto. Amo-te tal como és, sempre amei, nada muda isso. Tiago engoliu em seco, o alívio misturando-se com o medo residual que ainda lhe apertava o estômago. A cozinha estava quente, o vapor da sopa subindo, os azulejos azuis e brancos das paredes refletindo a luz da tarde que entrava pela janela estreita. Ele sentou-se à mesa de madeira velha, aquela mesma mesa onde comera tantas vezes em silêncio depois da morte do pai, e começou a contar tudo, como conhecera Pedro há 2 anos num café perto da Praça do Comércio, como se apaixonara pela forma como Pedro ria com os olhos fechados, como escondera tudo por medo de magoá-la, por medo de que a família de Porto, aqueles tios conservadores que ainda falavam da missa de domingo como se fosse lei, o rejeitasse para sempre. Ana ouvia sem interromper, segurando as mãos dele entre as suas, os dedos calejados de anos a costurar para fora. Quando ele terminou, ela sorriu com ternura. Vamos jantar juntos no sábado, tu e esse Pedro. Quero conhecê-lo. Ele faz-te feliz, é isso que importa. Tiago saiu dali a flutuar, o coração leve pela primeira vez. Ligou a Pedro mal chegou à rua estreita de paralelepípedos molhados pela chuva fina de outubro. Ela abraçou-me, Pedro. Abraçou-me forte e disse que me ama. Do outro lado da linha Pedro riu, aquela risada quente que sempre acalmava Tiago. Vês? Eu disse-te que ia correr bem. Vamos celebrar amanhã no nosso banco habitual no Jardim da Estrela. Nos dias seguintes Tiago caminhava por Lisboa como se a cidade lhe pertencesse outra vez. Passava pelo mirador da Senhora do Monte onde ele e Pedro tinham trocado o primeiro beijo escondido atrás de uma árvore, e agora sorria abertamente. No trabalho, na agência de design gráfico perto do Terreiro do Paço, ele concentrava-se nos projetos com uma energia nova, as cores dos ecrãs parecendo mais vivas. Contou a Ana mais detalhes sobre Pedro, como ele era barista no Café da Baixa, como sonhava abrir o próprio espaço um dia, como fazia Tiago sentir-se visto pela primeira vez. Ana ouvia tudo com paciência, preparava bolos de arroz para o fim de semana, perguntava se Pedro gostava de bacalhau. O sábado chegou rápido. Pedro apareceu com um ramo de flores silvestres para Ana, nervoso mas educado, e o jantar correu melhor do que Tiago ousara sonhar. Ana riu das histórias de Pedro sobre clientes excêntricos, serviu vinho verde, e quando se despediram abraçou os dois. Volta sempre, filho, disse ela a Pedro. Tiago voltou para o pequeno apartamento que partilhava com Pedro em Santos com o peito cheio de esperança. Deitou-se ao lado dele naquela noite e sussurrou, acho que finalmente posso respirar. Mas no fundo, muito fundo, uma vozinha ainda sussurrava que a vida real raramente era tão simples. A semana seguinte foi de pura luz. Tiago e Pedro passeavam de mãos dadas pelo Chiado sem medo, paravam para um pastel de nata na Confeitaria Nacional, e Pedro até o convenceu a ir ao mercado da Ribeira comprar peixe fresco para cozinhar juntos. Ana telefonava todos os dias, perguntava como estava Pedro, contava que tinha contado à irmã mais nova, a tia Sofia que vivia em Sintra e era mais aberta. Ela ficou contente por ti, filho, dizia Ana com voz animada. Tiago acreditava. No trabalho o chefe elogiou o novo layout de uma campanha para uma marca de vinho do Douro, e Tiago sentiu que talvez a vida estivesse finalmente alinhada. Mas na quinta-feira à tarde, quando voltou do almoço com Pedro, notou que a colega Carla olhava para ele de forma estranha. Carla, a designer sénior que sempre fora amigável, agora evitava o olhar dele. Tiago ignorou, atribuiu ao cansaço. No sábado seguinte Ana organizou um almoço maior, convidou a tia Sofia e o marido. Pedro foi novamente, trouxe um vinho do Alentejo, e todos riram quando ele contou como quase queimara o apartamento ao tentar fazer arroz de pato. Sofia abraçou Tiago no final. Estás bem, miúdo. Se precisares de falar, estou aqui. Parecia perfeito. Mas na segunda-feira o pai de Pedro, que morava em Coimbra, ligou e Pedro ficou sério depois da conversa. Ele não reage mal, mas quer conhecer-te em pessoa um dia. Tiago sentiu um aperto. À noite, deitado no sofá, Pedro puxou para si. Quero que venhas comigo ao orgulho no próximo ano. Quero que sejamos abertos. Tiago hesitou. Ainda é cedo, Pedro.
A minha mãe aceitou, mas o resto da família. Pedro não insistiu, mas Tiago viu a sombra de decepção nos olhos dele. No trabalho, na sexta, o chefe chamou Tiago ao gabinete. Estamos a pensar numa promoção para coordenador criativo. Mas preciso que o teu perfil seja impecável, percebes? Imagem da agência. Tiago saiu dali com um nó no estômago. Naquela noite contou a Pedro, que o abraçou. Vai correr bem. Mas no domingo Ana telefonou com a voz diferente. O teu tio Manuel de Porto soube. A Sofia contou sem querer. Ele não gostou, filho. Disse coisas feias. Tiago sentiu o chão tremer ligeiramente. Foi visitar Ana à tarde. Ela estava na cozinha a costurar, os olhos vermelhos. Ele disse que é pecado, que vai trazer vergonha à família. Mas eu disse-lhe que te amo acima de tudo. Tiago abraçou outra vez, mas ao sair sentiu o primeiro peso verdadeiro. Caminhou pelas ruas de Alfama até ao rio, o Tejo cinzento refletindo as nuvens. Pedro esperava-o em casa com jantar pronto, mas Tiago mal comeu. Vai passar, disse Pedro. Tiago queria acreditar. No dia seguinte no trabalho Carla aproximou-se. Ouvi dizer que tens namorado. Parabéns. O tom era neutro, mas os olhos diziam outra coisa. Tiago sorriu forçado. A vida ainda parecia boa, mas as primeiras rachas apareciam, finas como cabelo, quase invisíveis. O outono avançou e as folhas dos plátanos da Avenida da Liberdade começaram a cair. Tiago recebeu a notícia da promoção adiada, por razões orçamentais. O chefe evitou o olhar dele. Em casa Pedro notou o silêncio. Conta-me o que se passa. Tiago contou sobre o tio Manuel, sobre as mensagens que o tio enviara a Ana chamando de desgraça da família. Pedro ficou furioso. Temos de ser visíveis, Tiago. Não podes deixar que eles te controlem. Discussão pela primeira vez. Tiago gritou que Pedro não entendia o medo de perder a mãe, a única família que lhe restava. Pedro saiu para uma caminhada. Tiago ficou sozinho, olhando para o teto, lembrando-se de quando era adolescente em Lisboa e escondia revistas debaixo da cama. No fim de semana Ana convidou-os para jantar outra vez, mas o tio Manuel apareceu sem avisar. Alto, bigode grisalho, voz grave. Sentou-se à mesa e olhou para Tiago como se ele fosse um estranho. Então é verdade. Um homem com um homem. Na minha família nunca. Ana tentou acalmá-lo. Manuel, ele é meu filho. O tio levantou-se. Vais arrepender-te, Ana. A vizinhança vai falar. Saiu batendo a porta. Ana chorou baixinho. Tiago sentiu a culpa subir-lhe à garganta como baile. Pedro segurou a mão dele por baixo da mesa. Não foi culpa tua. Mas foi. Tiago começou a evitar chamadas da família. No trabalho Carla convidou-o para um café. O chefe anda a perguntar sobre a tua vida pessoal. Diz que é para o perfil da equipa. Tiago sentiu o chão abrir. Contou a Pedro à noite. Talvez seja melhor eu não ir ao evento da agência com o teu nome. Pedro olhou magoado. Estás a esconder-me outra vez. A discussão foi maior. Tiago dormiu no sofá. No dia seguinte recebeu uma mensagem do tio: pensa na tua mãe. Ela já sofreu bastante com a morte do teu pai. Tiago apagou. Caminhou sozinho até ao castelo de São Jorge, o vento frio de novembro batendo no rosto. Pensou em voltar atrás, dizer que fora um erro, mas a imagem do abraço de Ana não o deixava. Pedro voltou tarde, cheirando a café do turno extra. Abraçaram-se em silêncio. Vamos resolver, sussurrou Pedro. Mas as rachas cresciam. Tiago começou a ter insónias, desenhava à noite projetos que nunca mostrava a ninguém, paisagens escuras de Lisboa debaixo de chuva. A mãe telefonava todos os dias, a voz mais fraca. O Manuel não para de ligar. Tiago sentia o mundo apertar-se lentamente. Dezembro chegou com luzes de Natal na baixa e Tiago sentia o peito cada vez mais pesado. A tia Sofia telefonou a chorar, o tio Manuel espalhara a notícia na aldeia perto de Porto, e agora primos distantes enviavam mensagens a perguntar se era verdade. Diz que não é, Tiago, por favor. Ele não disse nada. No trabalho a promoção foi dada a outro colega. O chefe explicou: precisamos de alguém com imagem familiar estável. Tiago soube pela Carla que o rumor chegara ao departamento inteiro. Alguém vira-o e Pedro de mãos dadas no rocio. Pedro insistiu em ir ao mercado de Natal juntos. Quero que sejamos normais. Tiago recusou. Brigaram feio. Pedro saiu de casa com uma mala pequena. Não aguento mais esconder. Tiago ficou sozinho no apartamento frio, olhando para as roupas de Pedro no armário.
Ana veio visitá-lo no dia seguinte, trouxe caldo verde. Filho, o teu tio ameaçou não vir ao Natal. Mas eu disse que tu vens com Pedro ou sozinho. Tiago chorou nos braços dela. Desculpa, mãe. Ela acariciou-lhe o cabelo. Não peças desculpa por seres quem és. Mas as palavras doíam. Na véspera de Natal Pedro voltou, os dois fizeram as pazes com um beijo longo. Foram à casa de Ana. O jantar foi tenso, só os três. Ana pôs música de fado suave. Mas o telefone tocou, o tio Manuel. Ana atendeu, ouviu gritos, desligou. Ele disse que se eu aceitar isto perco a família toda. Tiago sentiu o chão desaparecer. Pedro segurou-lhe a mão. Depois do jantar Pedro quis falar. Vamos ao orgulho em junho. Juntos. Tiago explodiu. Tu não vês que estou a perder tudo. Pedro saiu outra vez. Tiago passou a noite na casa de Ana, dormindo no sofá velho. De manhã acordou com uma mensagem de um antigo colega da universidade. Alguém postara uma foto antiga dele e Pedro num grupo privado de ex-alunos, com legenda finalmente assumido. O post espalhou-se. O chefe de Tiago ligou. Precisamos de falar segunda-feira. Tiago sentiu o pânico subir. Caminhou pelas ruas vazias de Natal, as luzes piscando como se troçassem dele e Ana encontrou-o no miradouro, abraçou-o outra vez. Vamos superar. Mas Tiago já não acreditava. O ano novo aproximava-se e ele sentia que o seu mundo se desfazia fio a fio. Janeiro trouxe chuva constante e o despedimento oficial. O chefe disse que razões internas, mas Tiago sabia. Passou dias em casa, olhando para o teto, Pedro tentando animá-lo com cafés especiais. Vamos abrir o nosso próprio estúdio. Tiago respondia com silêncio. As chamadas da família pararam quase todas. Só Ana telefonava, a voz cada vez mais cansada. O Manuel convenceu a tua prima a não falar comigo. Tiago sentia culpa esmagadora. Pedro marcou uma viagem surpresa a Sintra, mas Tiago recusou. Não quero sair. A discussão foi a maior de sempre. Pedro gritou, estás a deixar que eles te matem por dentro. Tiago respondeu, talvez seja melhor estarmos separados. Pedro fez as malas naquela mesma noite, lágrimas nos olhos. Amo-te, mas não aguento ver-te destruir-te. A porta fechou-se. Tiago ficou sentado no chão horas, o apartamento vazio e quando. Ana veio no dia seguinte, encontrou-o assim. Meu filho, levanta-te. Levou-o para a casa dela. Tiago dormia no quarto antigo, acordava com pesadelos. Começou a beber vinho sozinho à noite. Ana encontrava as garrafas, chorava em silêncio. Uma noite Tiago explodiu com ela, se não tivesse dito nada, nada disto acontecia. Ana abraçou apesar das palavras duras. O amor não se esconde para sempre. Tiago pediu desculpa, mas o buraco no peito crescia. Procurou trabalho, mas os rumores seguiam-no. Entrevistas canceladas. Passava dias a andar sem rumo pelo cais do Sodré, vendo casais felizes. Encontrou um velho amigo gay, Rui, que o levou a um encontro do Ilga. Tiago sentou-se no fundo, ouviu histórias parecidas, mas saiu cedo. Pedro mandou uma mensagem, estou em Coimbra com a família. Cuida-te. Tiago chorou. Fevereiro trouxe o ponto mais baixo, uma noite tentou ligar a Pedro, mas o número estava desligado. Ana encontrou-o a soluçar no chão da cozinha. Não aguento mais, mãe. Ela ficou com ele a noite toda, segurando-lhe a mão como quando era criança. Tiago decidiu procurar ajuda. Marcou terapia gratuita no centro comunitário. A primeira sessão foi dura, palavras saindo como sangue. O terapeuta ouviu. A aceitação começa dentro. Tiago saiu dali mais leve, mas ainda partido. Ana viu a mudança. Estou orgulhosa de ti. Mas o tio telefonou uma última vez, ameaçando cortar a ajuda financeira que dava a Ana. Tiago sentiu a raiva crescer. Decidiu, não ia mais esconder. Março chegou com sol tímido e Tiago começou a reconstruir. A terapia 2 vezes por semana ajudava. Rui apresentou um grupo de apoio onde conheceu outros homens que tinham perdido empregos, famílias, mas reencontrado a si mesmos. Tiago começou a desenhar novamente, projetos pessoais, cartazes para o orgulho, ilustrações sobre identidade. Ana vendia mais costura para ajudar nas contas. Um dia Tiago encontrou coragem e mandou mensagem a Pedro, quer falar. Encontraram-se no café onde se conheceram. Pedro estava mais magro, olhos cansados. Tiago contou tudo, o despedimento, a depressão, a terapia. Perdido por medo, mas agora escolho-me a mim. Pedro chorou. Eu também errei em pressionar.
Abraçaram-se longo tempo. Não voltaram juntos imediatamente, mas começaram a reconstruir devagar. Tiago arranjou emprego numa pequena agência progressista no Príncipe Real, onde o chefe era abertamente gay. O salário era menor, mas a paz maior. Em abril levou Ana ao primeiro evento pequeno do ILGA. Ela sentou-se orgulhosa, segurando a mão dele: "Estou aqui contigo." O tio Manuel ainda não falava, mas Sofia voltou a telefonar em segredo. Tiago sentiu a força voltar. Em maio mudou-se para um estúdio próprio perto do rio, começou a trabalhar freelance. Pedro visitava aos fins de semana. Um domingo em Cascais, caminhando na praia, Pedro pegou-lhe na mão abertamente. "Estou orgulhoso de ti." Tiago olhou o mar e sentiu que o abraço da mãe anos atrás não fora em vão. O caminho fora doloroso, cheio de perdas e escolhas duras, mas ele renascera. Ana festejou o seu aniversário de 32 anos com um bolo feito por ela, só os três, ela, Tiago e Pedro. Riram, falaram do futuro. Tiago sabia que nem tudo estava resolvido, que o preconceito ainda existia, mas agora ele escolhia enfrentar. Caminhava por Lisboa de cabeça erguida. A vida desmoronara, sim, mas das pedras ele construía algo mais forte. A verdadeira aceitação começa sempre de dentro para fora, independentemente das reações externas. Verdadeiro ou falso?